Aos Prantos no Mercado é um livro de memórias sobre comida coreana e afeto e foi uma das melhores leituras que eu fiz em 2023. A obra é escrita pela cantora Michelle Zauner, conhecida principalmente pelo projeto Japanese Breakfast, e em cada uma dessas páginas ela revisita a sua adolescência como uma americana coreana cujo relacionamento com a mãe se dava principalmente através da comida. Quando a mãe da Michelle faleceu, ela se conectou ainda mais a essa culinária afetiva, buscando na comida coreana um certo conforto, alguma forma de lidar com esse luto, com a ausência da sua mãe e não se perder longe dela, além, é claro, de não se perder das suas origens coreanas também. Para continuar buscando essa conexão com a sua mãe, a Michelle aprendeu a fazer comida coreana assistindo a uma youtuber que ensinava receitas típicas, ainda que para ela fosse muito doloroso ir ao Etmart, o mercado tradicional, para comprar os ingredientes necessários sem a ajuda da sua mãe, que era ela que tanto a ajudava a escolher os melhores ingredientes para as receitas tradicionais. A descrição do livro na edição brasileira, feita pela editora Fósforo, traz um ponto que eu achei bastante interessante e eu vou ler para vocês. Estreia literária da cantora, Aos Prantos no Mercado nos inunda de sensibilidade ao reconstruir a dimensão afetiva dos pequenos atos cotidianos e supre a distância entre o paladar brasileiro e o coreano ao aguçar a curiosidade de conhecer esses sabores. De fato, nós brasileiros podemos não estar tão familiarizados assim com os pratos que aparecem ao longo desse livro, mas a comida brasileira também é uma comida muito afetiva e a gente sabe que tem várias pessoas que têm histórias maravilhosas para contar sobre a sua infância principalmente, e alguma delas com certeza está ligada à comida. Por exemplo, uma vez que você foi na casa da sua avó e ela fez uma comida deliciosa que você se lembra até hoje, ou alguma comida que a sua mãe fazia sempre quando você era criança, sabe? Esses pequenos detalhes, essas formas de demonstrar amor através da alimentação, que é algo muito comum aqui para os brasileiros e que a Michelle também conta no livro dela como uma americana coreana. Isso porque todas as histórias ligadas a alimentos que são contadas aqui nesse livro de memórias da Michelle Zauner fazem muito sentido com aquela expressão "se chega ao coração pelo estômago". Às vezes as pessoas podem não ser tão boas em demonstrar sentimentos pelas palavras, mas como a gente sabe, existem várias formas, várias linguagens do amor, e atos de serviço é uma delas, incluindo cozinhar para a pessoa que você ama. E pra gente que aprecia a cultura coreana pelos K-dramas e pelo K-pop, o livro também é uma oportunidade da gente conhecer um pouco mais da comida coreana, além do lamen e do tteokbokki que a gente vê com bastante frequência nas novelas coreanas. Porque aqui, mais do que as comidas de rua, a gente tá falando realmente de uma culinária caseira, de uma culinária tradicional, de uma culinária que fala com a alma das pessoas mesmo. E eu separei 10 pratos que aparecem aqui nesse livro pra gente conhecer um pouquinho mais. Pontuigi, que significa grão tufado em coreano, é um lanche típico feito de grão, geralmente arroz ou milho, que foi muito popular nos anos 60 e 70 lá na Coreia, mas que ainda pode ser encontrado em mercados tradicionais. Existem versões modernas desse lanche, que podem incluir sabores doces, como açúcar, chocolate e caramelo. Aqueles biscoitos de arroz eram a minha infância, uma época mais feliz quando minha mãe estava presente e nós mastigávamos os disquinhos translúcidos depois da escola, como se não houvesse amanhã, separando um do outro como se fossem aquelas placas de isopor usadas para proteger encomendas em caixas, deixando derreter feito açúcar na língua. Jampong é uma sopa de macarrão fresco com frutos do mar picantes e vários vegetais, sendo servida à base de uma sopa bem quente. Fico com raiva dessa senhora coreana que não conheço, por ela ter a chance de viver e a minha mãe não, como se de algum modo a sobrevivência dessa desconhecida tivesse alguma relação com a minha perda, por alguém da idade da minha mãe ainda ter uma mãe. Por que ela está aqui comendo macarrão de jampong e a minha mãe não? Mulnaemyeon é um prato popular do verão. Esse é um tipo de macarrão gelado coreano que é servido com um caldo claro feito com donchimi, um kimchi de água de rabanete. Ele mostra como comer mulnaemyeon, uma sopa fria com macarrão, mais saborosa ao adicionar vinagre e mostarda picante antes de comer. Ganjangejan é um prato tradicional com marinado de caranguejos crus frescos em salmoura suave e base de molho de soja. Comíamos ganjangejan com os dedos, sugando um delicioso, cremoso e salgado caldo de caranguejo cru direto da casca, cutucando a carne nos cantinhos com a língua. Sondubu-jjigae é um ensopado de tofu macio e apimentado com vegetais, frutos do mar, cogumelos e cebolas. Comendo sundubu-jjigae e fatias grossas e crocantes de panquecas de frutos do mar,
contei à minha mãe a respeito de um spa coreano de que eu tinha ouvido falar no bairro. Kongguksu é um macarrão de farinha de trigo com sopa fria de leite de soja, cremoso e nutritivo, servido geralmente no verão. Era simples e saudável, com um gostinho de castanha que ficava na boca. O macarrão era pegajoso e o caldo era leve, com pedacinhos pequenos e ásperos de soja batida no liquidificador. Bindetok é uma panqueca de feijão mungo, redonda e frita, que normalmente leva ingredientes como kimchi, carne de porco, legumes, ovos e vários temperos. Tentei imaginar a massa de feijão mungo no óleo, bifinhos de carne e ostras encharcados de gema mole. Minha mãe explicando tudo o que eu precisava saber antes que fosse tarde demais, mostrando para mim todos os lugares que sempre achei que teríamos mais tempo para ver. Jajuk, o mingau de pinhão, é uma receita muito nutritiva, rica em proteína, ferro e magnésio. Talvez estivesse sendo assombrada por tantas anotações de Jajuk, mas depois me peguei com uma vontade inexplicável de comer aquele mingau. Kalguksu, também consumido com frequência no verão, é um macarrão cortado à faca com caldo e outros ingredientes que podem variar, como anchovas, cogumelo e abobrinha. O kalguksu do saboroso caldo de carne e do macarrão cheio de amido era tão denso, quase gelatinoso. Gobengimuchi é uma salada de caracol da lua, que é um tipo de anju, como são chamadas as comidas que costumam ser consumidas com álcool na Coreia, como o nosso petisco. Azedo e picante ao mesmo tempo, leva como ingredientes caracóis, cenoura, cebola, pepino, cebolinha, huantepo, que é o peixe escamudo seco, e muitos temperos. Gobengimuchi impecável, caracol do mar com pimentão vermelho e molho de vinagre servido sobre o macarrão somen frito, tofu com kimchi e carne de peixe e porco defumada com amendoim. Então é isso, pessoal, essas são as 10 comidas que eu selecionei do livro Aos Prantos no Mercado. E se você quiser conhecer mais sobre a gastronomia coreana e principalmente sobre a história maravilhosa da Michelle com sua mãe nesse livro, gente, que foi muito sensível, como eu disse, foi uma das melhores leituras que eu tive nesse ano de 2023. Eu super recomendo pra vocês esse livro, porque vale muito a pena. Vocês vão se deliciar literalmente com cada página dessa história. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal da Embaixada para conhecer mais vídeos que eu e os meus amigos aqui do projeto Amigos da Embaixada estão gravando para vocês nesse ano de 2023. Muito obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E esse foi mais um conteúdo produzido pela Carol, amiga da Embaixada.